Mas você nasceu em Aurélio Leal, sempre morando lá. Como é que foi sua infância? Como é que Pronto, foi esse vamos desenvolvimento? começar. Então, o que acontece? Muitas pessoas, na verdade, né, principalmente a nova geração, a geração de 20 anos, 25 anos para cá, não conheceu muito a história de Jânio, que na verdade, para os mais íntimos, é Dango, é Dango? Padangue, de Leão me chama de Padangue, né? Careca, Juninho, então Francine, tem uma galera que ainda me chama de Padangue, Ádia de filho de catalão, é Padangue, não é nem Dango, Padangue, Dango. Então, mas de 12 anos para cá, né, as pessoas já conheceram o Jânio. Mas por que conheceram o Jânio? É como eu te falei, a minha história em Aurélio Leal é, é uma história de muito sofrimento, né? Sou de família pobre, como eu te falei, nasci na rua Pedro Elias, né? Sou filho de um trabalhador rural, mas me orgulho muito dele. Me orgulho muito. Para mim, é o homem que eu me espelho na face da terra, é meu pai, doutor Hugo, porque é um homem de um caráter ilibado. Te deu uma boa Me criação. deu uma ótima criação. Me deu uma ótima criação. Pra você ter ideia, quando recebi o convite de Leon Andrade para ser secretário de Administração e Finanças, que eu fui falar para ele, a primeira coisa que ele falou para mim, Jânio, não envergonhe meu nome. Foi mesmo. Foi. Não envergonhe meu nome, porque você sabe a criação que eu lhe dei. E eu falei, meu pai, pode ficar tranquilo. Vão me chamar de ladrão, porque todo político as pessoas chamam de ladrão. Só Agora basta entrar, o só cara basta já, entrar, você já é já é ladrão. ladrão. Agora eu falei, eu quero ver alguém provar. Eu desafio alguém provar, como eu sempre desafiava na Câmara e sempre desafiava porque sempre tem uma meia dúzia que fala. Mas, Então, o que acontece? Nascemos, uma infância pobre, meu pai trabalhador rural, minha mãe trabalhava na cantina, Dona Iraci, conhecida por seu pai, sim, né? Dona Iraci. Então, foi uma infância difícil, né? Eu comecei a estudar com 7 anos de idade. Geralmente a 7 anos, criança, cara. meus filhos começaram a estudar com 4, né? Já eu comecei a estudar com 7 anos de Quantos idade. irmãos? Rapaz, naquele tempo você sabe, né? Não tinha televisão, É, o bicho então pegava, né? o bicho pegava. O bicho pegava, então eu sou de 12 irmãos, né? Eu tenho 11 irmãos, eu e mais 11. Né? Então o que acontece? A gente tem uma história, inclusive, eu estava no ano de 2019, né? Quando eu estava na Câmara, e eu relembrei um pouco o meu passado e do Del, né? Do Del eu estava na Câmara, e eu apontei para do Del e falei, olha aí, ó, eu fui vendedor de picolé. Trabalhei mais de 2 anos para Dudel. Dudel começou a chorar. Foi mesmo. Começou a chorar. Porque ele viu da onde eu comecei. Né? Dudel viu da onde eu comecei. Eu comecei vendendo picolé. Eu comecei vendendo pastel na feira, sonho na feira. Comecei pegando carrego, com carrinho de mão na feira. Então, a gente tem uma história. A gente Quem tem vê o Jânio hoje nem imagina. Nem imagina, nem imagina. Então, a nossa estrutura, para eu ter a estrutura que eu tenho hoje, é graças a um passado também que eu não me deixei abater, que eu sempre acreditei em mim. Né? Eu tenho uma vantagem grande, eu sempre acredito em mim. Eu sempre Mesmo na acredito, dificuldade. mesmo na dificuldade, eu sempre acreditava que eu ia vencer. Né? Meu pai se separou da minha mãe muito cedo, doutor, com 12 anos de idade. Ele se separou da minha mãe com 12 anos de idade. Então, 12 anos, eu já não tinha um pai presente, né? Ele morava na roça, né? E minha mãe trabalhava, sustentar 12 filhos não é fácil, né? Hoje a gente não quer sustentar um nem dois, imagine 12 12 o filhos. negócio é diferente, né? Então aí meu pai se separou quando eu tinha 14 anos de idade, né? Aquela época que minha mãe trabalhava na prefeitura, as pessoas ficavam 4, 5 meses sem receber. Minha mãe chegou a ficar 11 meses sem receber na prefeitura. 11 meses, cara. 11 meses. E como é que fazia Então pra dar comida essa turma toda? a gente passava fome literalmente. Já A gente passou fome, já passei muita fome. Eu passei fome. Quem já passou fome vai saber que eu tô falando a verdade. Quando você beber água, o estômago doer. Fica 2 dias de fome e bebe água para você ver. Então já passei muita fome nessa vida. Então por isso que hoje quando algumas pessoas querem, porque Jânio chegou aqui, não, eu não cheguei do nada. Quando eu cheguei, pronto, deixa eu concluir aqui. Então, com 14 anos, minha mãe foi para São Paulo, para de lá ela trabalhar de empregada doméstica. Caramba. E mandar o sustento para nós, cara. Aí meus irmãos aproveitaram também o gancho e alguns foram. Ficou eu, Nádia e Luiz Antônio, que é conhecido na cidade como Alemão. Sim. Ficamos morando lá, nós 3, né, com muita dificuldade. Não sei se você conheceu Dona Magnólia, minha mãe, eu chamo ela de minha mãe, que hoje está no céu. Sim. Dona Magnólia matou muito a minha fome. Não sei se você conheceu
Dona Marli, se você não conheceu, você já ouviu falar, seu Josias da farmácia, a Sim. Fio, Juninho, são pessoas que mataram minha fome, por isso que eu sou grato a eles até hoje. É mesmo, já. Sou grato. Dona Magnólia nunca me fez um pedido quando eu estava na prefeitura para me dizer um não. Falar, Dona Magnólia, a senhora é minha mãe, não tenho como dizer um não para a senhora, porque foi Te ajudou muito. quando eu precisava, foi a senhora que matava a minha fome. Caramba. A família de seu Josias, a mesma coisa, matava a minha fome. Então, quando as pessoas nos veem hoje andando de carro importado, fala lá, o ladrão da prefeitura, alguns, porque muitos sabem que eu sou um cara trabalhador, um cara correria,